Brasília, símbolo máximo da esperança de milhões de brasileiros que em 2018 vão às urnas votar em seus representantes mais uma vez, inclusive no líder máximo da nação, o presidente da República. Mas é também na capital do Brasil que escândalos de corrupção ficaram tão conhecidos, como anões do orçamento, mensalão, vampiros da saúde, zelotes e lava-jato. Estes são alguns dos esquemas de desvio de dinheiro que roubou bilhões de reais dos cofres públicos. A corrupção não pode ser vista facilmente. Não é algo tão visível como as belas construções do arquiteto Oscar Niemeyer. Mas ela se esconde em obras superfaturadas, caixa 2 para partidos e até na aprovação de leis que garantam facilidades. E a corrupção, mesmo que em menor escala, também pode se esconder em pequenas ações do nosso dia a dia. É muito fácil a gente chamar políticos ou grandes empresários de desonestos, mas na verdade, quando... Opa, esse é seu. Quando você não devolve um troco que não é seu, ou quando você simplesmente não consegue devolver a carteira de alguém que estava distraído, podem parecer ações muito diferentes, mas todas essas atitudes podem ser definidas com uma única palavra: corrupção. Me responde uma coisa, a corrupção é o maior problema que a gente tem no Brasil? Olha, eu entendo que sim. A corrupção é o maior problema que existe no Brasil e o brasileiro, né, a sabedoria popular já indica isso em pesquisas, né? Existem pesquisas de vários institutos. Quando pergunta para a população qual é o principal problema do país, a resposta é a mesma, né? É corrupção. Bom, a corrupção é um dos grandes e piores problemas que a humanidade pode ter, não é? Quer dizer, na realidade, a miséria absoluta que se vê, a vergonhosa miséria que se vê na África, por exemplo, em regiões do Sudeste Asiático, mesmo no leste europeu, na América Central, na América do Sul, é tudo fruto do desperdício que a corrupção acarreta aos investimentos públicos que não são amortizados. Então você aplica, por exemplo, bilhões na transposição do Rio São Francisco e a obra nunca acaba e o que está sendo feito está sendo destruído. Então o que se fez, que foi pouquíssimo, com bilhões que já se gastou, a própria natureza vai lá e destrói porque ela não tem continuidade. Então essa falta de amortização do investimento público é fruto da corrupção, dos contratos mal feitos, dos superfaturamentos, dos abandonos de obra, da não entrega, cria, portanto, um total desperdício de todas as verbas que o governo teria para outros setores e que é entregue para a própria corrupção. É uma enorme mentira, um enorme equívoco imaginar que a corrupção é um problema só do Brasil, ou é um problema maior no Brasil, ou a cultura do brasileiro é que aumenta a corrupção. Nada disso é fato, né? A gente pesquisa o tema da corrupção já há mais de 10 anos em vários países, e esse é um problema recorrente em vários países. E mesmo em países hoje ditos desenvolvidos, que têm um índice de desenvolvimento humano, né, melhor, eles passaram também por esse processo de ter corrupção, de identificar a corrupção, mas aí, né, em vários desses países o que se buscou fazer foi atacar as causas da corrupção. A Transparência Internacional, que é uma instituição que tem feito o levantamento dos dados da percepção de corrupção no mundo há muitos anos, há mais de 20 anos, ele divide, a Transparência Internacional divide os países numa graduação de 100, de 0 a 100. Os que estão abaixo da linha de 50 são países corruptos. Os que estão acima da linha de 50 são países onde existe corrupção. E esses países que estão abaixo da linha de 50 são países em que o próprio governo organiza a corrupção. E os outros não, os outros existe corrupção no governo, mas não é o governo que organiza a corrupção. Essa é a diferença fundamental. Todo mundo tem uma ideia de que a corrupção custa caro para o nosso país, mas a ONU é bastante específica. São 200 bilhões de reais desviados todos os anos aqui no Brasil. É mais do que se investe em educação ou em saúde. Aliás, se juntarmos os dois investimentos, o gasto com corrupção ainda é maior. Eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos hoje num ponto muito pior de corrupção e muito melhor de combate à corrupção. Então nós temos
uma graduação enorme de corrupção, nunca se viu. Então você tem um grau de corrupção disseminado em todos os setores do governo que nunca houve igual. Organizado, crime organizado, certo? Porque o problema da corrupção não é apenas desviou 100 milhões aqui, não é só isso. O problema com a corrupção é que ele altera as políticas públicas. Então, aquela política de saúde, em vez de pensar no medicamento para todas as pessoas, não, pensa no medicamento para favorecer aquela empresa, aquele empresário, aquele corrupto, então vai comprar só aquela caixinha de remédio, não aquilo que a pessoa precisa. Ou seja, né, quer dizer, é um problema que afeta direitos, né? Afeta muito a vida das pessoas, a corrupção. Cenas como essas passaram a ser comuns em todo o país. 1 a cada 6 inquéritos de corrupção concluídos pela Polícia Federal levou algum acusado à prisão. O ápice foi em 2015, quando quase 300 detenções foram realizadas. A Procuradoria-Geral da República estima que desde 2013, o número de prisões por desvios aumentou de forma considerável, 288%. No Brasil, em média, pelo menos 10 pessoas acusadas de corrupção vão parar toda semana atrás das grades. Acho que se a gente voltasse no tempo, 20 anos, e dissesse que na segunda década dos anos 2000 a gente teria empresários super conhecidos, políticos super conhecidos, presos, né, sancionados por corrupção, ninguém acreditaria. Com certeza, né? Então acho que a gente está hoje, né, nesse ponto melhor do que no passado. Porém, a melhor forma de prevenir, de acabar, de controlar a corrupção é pela prevenção. A partir do mensalão, há uma modificação histórica no Brasil em matéria de corrupção. Quer dizer, a condenação daqueles políticos e de alguns pouquíssimos operadores, na época levou à possibilidade agora nessa Operação Lava Jato, também da condenação dos próprios diretores das empresas que se conluem com esses agentes do Estado, que são os aparelhos que o governo coloca para agendar essas corrupções e que realmente agora estão sendo condenados, presos e condenados. Então, quebrou-se de um lado o pudor completo, quer dizer, é o governo que se organiza a corrupção, e do outro lado são as instituições que organizam o combate à corrupção de uma maneira muito mais eficiente. A gente tem uma mudança, a gente tem o Supremo Tribunal Federal vetando a possibilidade de financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Isso é um aspecto de prevenção? Olha, sim, isso é um aspecto de prevenção. Agora, como todo criminoso ou toda quadrilha que está prestes a ser desvendada, ela vai buscar subterfúgios, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente só ataca um problema dessa complexidade se a gente tiver um conjunto de medidas. Não é uma medida que vai resolver um problema tão complexo. Exatamente, não é uma única medida, né? É como se você tivesse um paciente bastante enfermo e você pensasse que você vai dar um remédio, por mais potente que ele seja, um antibiótico, e vai resolver. Não vai. Nesse caso do financiamento das campanhas, a gente, deflagrando todo esse processo que culminou, inclusive, na prisão de empresários e também de pessoas do cenário político, a gente via partidos sustentados por empreiteiras, por empresas privadas. Então, isso não é possível hoje mais. Agora, existem as vaquinhas online. É uma contrapartida positiva? Então, eu, enquanto eleitor, poder contribuir, inclusive financeiramente, para um partido ou um candidato que eu acredito, de repente vai me fazer acompanhar mais aquele partido, acompanhar mais aquele candidato? Ou seja, à medida que eu invisto, eu também me engajo mais? O fato de os partidos políticos e os candidatos agora serem forçados a buscar alternativas de financiamento é positivo. Uhum. E esta alternativa especificamente, em que você vai até o cidadão buscar recursos, é extremamente positivo. Porque isso aumenta o vínculo entre representante e representado, aumenta a necessidade de o representante prestar contas, aumenta o incentivo para que o cidadão cobre, acompanhe. Portanto, existem vários aspectos positivos. Agora, ainda no tema alternativas a financiamento, você tem uma alternativa que foi adotada
pela classe política hegemônica hoje no Brasil, que foi sugar recursos públicos para a campanha. E isso foi péssimo. Isso foi uma alternativa péssima, porque são bilhões de reais, né, num quadro em dificuldade fiscal, dificuldade orçamentária, com teto de gastos públicos. A classe política decidiu por si mesma, né, sem consultar a sociedade ou especialistas ou ninguém, decidiu retirar bilhões do orçamento para fazer a sua própria campanha política. E pior, a destinação final desse recurso não está submetida a nenhum critério transparente, objetivo. Isso é uma decisão discricionária do cacique partidário, né? Quando o eleitorado, de um modo geral, vai procurar o seu candidato, ele não se preocupa muito com o partido, ou pelo menos a grande massa não se preocupa muito com isso. Ela se preocupa em encontrar um salvador da pátria, alguém que vai resolver os problemas do Brasil. Mas ela não entende que esse salvador da pátria vai estar debaixo de um congresso, ela não entende que nós temos muitos e muitos partidos, que hoje em dia no Brasil a gente nem sabe muito bem qual é a missão de cada um desses partidos, porque são muitos e todos meio confusos ali em quais são os seus objetivos. Isso deveria ficar claro para o nosso povo brasileiro na hora do voto, né? Eu acho. Mas isso depende dos candidatos, quer dizer, os partidos têm que se apresentar como um projeto ético também. Como projeto, eu tenho vamos dizer assim, um projeto de políticas públicas, né? Quer dizer, o meu partido opta dentro das políticas públicas com tais e tais e tais prioridades, tais e tais soluções, dentro de um sistema, vamos dizer, bem científico de escolha, e, por outro lado, um compromisso de ética. Eu diria até mais, o eleitor precisa verificar o partido, o eleitor precisa verificar a coligação, porque, por exemplo, quando ele escolhe um vice, uma pessoa, um partido para vice-presidente, ele já está sinalizando em que direção ele quer governar, com quais ideias, com quais campos políticos, com qual tipo de proposta. Então é importante analisar o partido, o partido do vice, a coligação ali de partidos dando sustentação a esse candidato, porque é isso, né? A gente, felizmente, né, não está numa aristocracia, né, em que o rei define tudo, né? Ele vai ter que negociar com o seu partido, com o partido do seu vice, coligação, legislativo. Primeiro, precisa votar em partidos que não tenham o propósito de serem partidos que vão organizar a corrupção dentro do Estado. Primeira coisa, que sejam partidos que tenham um compromisso contra a corrupção. Segundo, tem que quebrar a interlocução entre os agentes do Estado e as empreiteiras e fornecedoras do Estado. Não pode haver mais esta, vamos dizer assim, essa promiscuidade entre os agentes do governo e os empreiteiros. Viagens de jatinho, etc., presentes, etc., falam diretamente para superfaturar a obra, para não sei o quê, para não entregar a obra e tudo mais. Então, realmente, o jeito é o que os americanos fizeram recentemente, a partir de 1897, que nos Estados Unidos existe um sistema onde o agente público não tem relações diretas com os empreiteiros. Existe uma seguradora no meio, que é o tal do Surety Bond ou Performance Bond, em que a seguradora realmente fica no meio entre o Estado, entre o governo e as empreiteiras, para o efeito de assegurar ao Estado que as empreiteiras vão cumprir o prazo, o preço e a qualidade da obra. Ou seja, então, isso evitaria a propina. Evitaria a propina. E evitaria as empresas também tomar cuidado, porque senão, como é que faz? Se elas não fizerem direito, elas vão acabar pagando para a seguradora e vão para a falência. Então, isso eu acho que esse exemplo de que a corrupção, por mais organizada que seja, como o governo atual procurou organizar, ela pode ser desbaratada e o mundo cai, o mundo vai ruir para essas pessoas todas. Doutor, muito se diz de que o povo tem o governo que merece. Então, se nós temos um governo corrupto,
nós temos um povo que merece esse governo corrupto. O senhor acredita nesse tipo de afirmação? Absolutamente. Isso é uma visão absolutamente errada da população brasileira. A população brasileira não tolera a corrupção. Ele aceita muito vamos dizer assim, a fatalidade da corrupção. É um pouco diferente. Ele acha que os governantes são corruptos, e são mesmo. Mas é uma fatalidade que ele está sujeito a ela, mas ele não se conforma. É a grande corrupção do grande poder político, poder econômico, que estimula a pequena corrupção do dia a dia. Então não é horizontal, é uma coisa que realmente vem de cima para baixo. É uma coisa vertical, vem de cima para baixo. Se motiva de cima para baixo. Se motiva de cima para baixo. Eu acho que isso é uma discussão equivocada. Eu acho que quem maneja as leis, as regras, os sistemas políticos são os poderosos. Então a sociedade ela é refém, ela reage ao que visualiza acontecendo lá em cima, né? Então eu tenho muita dificuldade em me alinhar com esse pensamento que diz que a culpa é do eleitor, a culpa é da população. Ora, a população, assim, 80%, 90% das pessoas trabalham o dia a dia, o dia inteiro, elas são batalhadoras, elas não têm tempo, condições, ferramentas para avaliar todo o cenário político. Isso é coisa de uma pequena elite intelectual que, né, é capaz de fazer esses discernimentos. Então, na realidade, o povo brasileiro é um povo absolutamente moral no plano da sua moralidade eleitoral, vamos dizer assim. Ele vota contra. E você acha que existe esperança para um fim ou uma diminuição substancial da corrupção no nosso país? Olha, eu gosto de uma frase do Ariano Suassuna, que ele dizia que ele não é nem otimista nem pessimista, né? Que o otimista é um bobo, um pessimista é um chato. Ele dizia assim, eu sou um realista esperançoso. Então eu acho que a gente tem que encarar esse tema com esse cuidado, né? Com uma esperança, mas com os pés no chão. Então depende aí do eleitor de votar bem e, novamente, não apenas para presidente, né? Com muita atenção para candidato a deputado e senador. E o positivo para candidato ao legislativo é que tem muita opção. São 7.000 candidatos a deputado federal, a gente pode escolher um. Certamente existem bons nomes. Claro. Né? A gente tem ferramentas e tem possibilidade de controlar a corrupção, sim. Sejamos aí realistas e esperançosos.